Meus melhores cumprimentos, mais uma vez, àqueles que comparecem a esta explanação da série Claves Notariais Registrais, que tem o apoio da ANOREG do Estado do Paraná e da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. A ANOREG Paranaense é presidida pela professora Mariana Pozzenato Martins, que é também integrante da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, e é coordenadora acadêmica da mesma ANOREG, a confreira da academia, a professora Mônica Dalla Vecchia, razão pela qual eu apresento, em nome dessas duas autoridades da área registral e notarial paranaense, os meus melhores cumprimentos a todos os que se dedicam a estudar estas questões de direito notarial e registral. E nós estamos cuidando aqui da 18ª exposição referente ao tema, além de um capítulo muito vasto, fontes do direito notarial e registral. Estamos cuidando particularmente do tema da lei como fonte da atuação notarial e registral. E na sequência desse exame da lei, que está aqui tomada em sentido amplo, eu quero referir o fato de os tabeliães e registradores serem vocacionados ao atendimento da segurança jurídica. Isso é necessário para que nós compreendamos por que a lei ocupa um papel fundamental na atividade do notariado e dos registros. Ambas as atividades, é tópico dizer, se submetem ao princípio da legalidade. E esse princípio está justificado quanto às notas dos registros, exatamente porque os registradores e notários são chamados, convocados à satisfação da segurança jurídica. E não há segurança jurídica sem direito positivo. Bom, essa vocação de tabeliães e de registradores ao atendimento da segurança jurídica importa ordinariamente em sua atuação secundum legem, ou seja, segundo a lei. Mas, em alguns casos, e sobretudo quanto aos tabeliães de notas, mas também pode ocorrer aqui e ali em relação aos registradores, em alguns casos dá-se até mesmo o dever de notários e registradores conduzirem-se praeter legem, ou seja, irem além da lei para resguardar o direito de não se vedarem as liberdades que a normativa permita. Aí se põe um problema interpelante. Certamente todos já terão notado essa difícil questão, muitas vezes. É que se o tabelião e o registrador não podem ficar aquém de seu direito, que é também um dever, direito e dever, aquém de seu direito e dever de independência jurídica, nem sequer oficiar nas suas atividades, em contrário da legalidade e da veracidade, tampouco, agora em contrapartida, podem agir de maneira arbitrária. Eles não podem guiar-se unicamente por critérios subjetivos. Daí a relevância da lei. Antônio Rodrigues Adrados, um grande estudioso do direito notarial, ele foi tabelião em Madrid e deixou uma obra escrita de grande valor, disse muito bem, em um de seus trabalhos, que a autenticidade ou certeza legal que a fé pública imprime ao documento elaborado pelo tabelião de notas seria muito perigosa, grandemente perigosa,
para a segurança jurídica se o notário pudesse prestar o seu trabalho, pudesse emprestar a autenticidade ou certeza legal de seu ofício, segundo o seu livre-arbítrio e não segundo as leis. Ou seja, atuando de modo arbitrário e não atuando de maneira moldada à legalidade. Muito bem. É talvez chegada a hora, em nossos tempos, e isto em que pese ao fato, e que eu tenho em algumas oportunidades insistido, de vivermos uma hiperinflação normativa em todo o Ocidente, o que é sempre um instrumento de turbulência da reta ordem política. Há uma passagem muito interessante, uma sentença atribuída a Tácito, que diz: corruptíssima república plurime leges, ou seja, a república mais corrupta é a que tem o maior número de leis. Mas eu voltava aqui a dizer o seguinte: talvez seja agora o tempo adequado para, entre nós, pensar-se em uma codificação notarial. Um código do notariado. Que de começo afirme e garanta a integridade jurídico-política do trabalho do tabelião. De modo que possa impedir, de um lado, os excessos privatísticos, que podem conduzir a uma sua falsa redução empresarial, como se o notário, o tabelião de notas, fosse um empresário. Mas também, de outro lado, afastando os exageros com que são obrigados a assumir tarefas urbanísticas, tributárias, quando mesmo de investigação penal, de tal sorte que o notário com isso se vai funcionalizando, com o desprestígio correspondente junto à comunidade, que quase espontaneamente o instituiu, e que ainda o reclama como um guardião, um custódio imparcial dos interesses tanto públicos quanto privados. Parece que precisamos, com efeito, assim me parece, de um código do notariado latino brasileiro. De um código que de logo, fomente o interesse pelo segmento autônomo do direito notarial, de maneira que nós o possamos também, no plano acadêmico, no plano das universidades, ter essa disciplina que não pode ficar resumida, como muitas e muitas vezes ocorre, a ser um capítulo do direito civil. É verdade que, sendo ou não um capítulo, o direito notarial vale pelo que ele é. E não é a autonomia que vai fazer com que ele valha mais. Mas, sim, vai, de certo modo, atrair a especialização, atrair estudos no ambiente da comunidade jurídica mais e mais dedicados ao desenvolvimento dessa área. Parece que seria muito bem-vindo, a meu ver, um código que, especialmente, nos permita definir e acolher em preceitos, de maneira expressiva, como isso convém a uma instituição cifrada de segurança jurídica, os temas nucleares da atuação notarial. Por exemplo, os que dizem respeito à verdade, à legalidade, à profissionalidade. E, na sequência, de modo articulado, progressivo e em conformação com a realidade histórica, ou seja, com aquilo que foi aos poucos gestando a natureza do tabelião de notas, mas também com a realidade circundante, com a realidade que está hoje presente em torno da atividade notarial, vai conformando desse modo progressivo e volto a dizer, articulado, outros muitos aspectos da função dos notários. Sem o risco, pelo menos o risco mais grave,
de uma simples aventura, porque com essa articulação conformada com a natureza histórica, com o conhecimento da história do notariado, nós podemos avançar solidamente em novas funções para os notários, sem com isso quebrar a sua característica de ser um notário latino, como é o caso do Brasil. Assim, se pensarmos em alguns exemplos, poderíamos demarcar a pertinência da rogação notarial, indicar seu meio de prova. Isso é uma discussão muito interessante a respeito, não das escrituras, mas das atas notariais. Poderíamos cuidar mais especificamente, numa legislação dedicada, da autoria das escrituras e atos, da dação da fé pública, da livre eleição do notário pelos interessados, da imparcialidade notarial, da imediatidade do notário, que tem que estar presente na prática do ato. E então, com muita prudência, de modo muito discreto, nós poderíamos nos dedicar às exceções, que hão de ser poucas, incluindo aqui uma clara definição sobre a personalidade física ou jurídica dos ofícios notariais, e até mesmo a disciplina justa e minuciosa, o quanto possível, para que, resguardando a independência profissional dos tabeliães de notas, possam eles desfiar a objeção de sua consciência, sempre que uma lei aparente, nós falamos em legis corruptio, corrupção da lei, divorciar-se da lei natural. Tudo isso poderia ser objeto de um código. Precisamos, de fato, insisto nisso, de um código para o nosso notariado brasileiro. Porque uma instituição destinada a conceder segurança jurídica não pode atuar somente sob a inspiração de princípios, já porque desses princípios, sendo eles de formação doutrinária, não descendem os direitos, senão que é todo o revés, é todo ao contrário disso. Ou seja, são dos direitos que se induzem e depuram progressivamente os princípios, porque as regras se vão descobrindo a partir da concreta experiência jurídica, e não por uma espécie de dedução principiológica e abstrata, como se o direito fosse o resultado, aqui vou me valer de uma expressão, do saudoso professor Francesco Gentili, que foi da Universidade de Pádua e a quem eu tive a oportunidade de conhecer e com ele, de certo modo, conviver academicamente na Universidade Católica de Buenos Aires, nos cursos ali presididos pelo meu bom amigo, professor Félix Adolfo Lamas. Então, Francesco Gentili falava nessa ideia de dedução principiológica abstrata que reduzia o direito a ser uma geometria legal. Geometria legale. Não é isso, o direito não é isso. Nós precisamos de um código. De um código que estabeleça claramente os deveres profissionais dos notários, porque a experiência confirma que esse é um fato interessante. Todos se põem de acordo em exigir a observância da moral, enquanto ela se posa quase de indeterminada. Porque nesse passo, ao menos, se adere de modo implícito ao incontornável bonum facendum e malum vitandum, que é o primeiro princípio da razão prática, agir o bem e evitar o mal. Ou, noutra versão, fazer o bem e evitar o mal. Bom, nisso estamos todos de acordo. Basta, porém, que se passe alguma singularização de comportamentos, ou seja, que se passe a premissa menor do discurso prático, para então já se insinuarem discussões e conflitos, que são sobremodo agudos em tempos de crise de racionalidade, e quando se põe em xeque a própria existência do bem e do mal. Daí a importância de um código. Porque é urgente estabelecer entre nós uma disciplina sobre o valor
e sobre os limites do controle da legalidade notarial. Designadamente, para coordenar essa legalidade, isso é muito importante nessa relação entre notas e registro de imóveis, para coordenar a atividade notarial com o controle registrário que se sobrepõe. Tanto que fala em sobrequalificação. Ou seja, definir o que compete às notas e o que compete aos registros. E isso faz com que nós dupliquemos vantajosas garantias, com 2 controles, com 2 qualificações. E se de um lado, o tabelião brasileiro não pode retroceder a ser um mero amanuense que simplesmente a tua maneira de escrever só faz o dictum das escrituras. De outro lado, temos de dizer também que o ofício registral não pode abdicar de seu papel qualificador. São 2 juristas. E assim, é imperiosa a disciplina legal do relacionamento dessas 2 notáveis instituições da segurança jurídica. Também a um código de notariado caberia, enfim, a missão de restabelecer as bases, nisto aprofundando trilhas que já vêm sendo de algum modo caminhadas, de uma sólida organização corporativa, que possa fortalecer o ofício e a defesa institucional, pondo empenho, por meio de regulações autônomas, na consecução do bem comum profissional dos notários. Bom, mas não temos um código, temos pouquíssimos preceitos especificamente destinados à atividade notarial, e sobre isso vamos falar, de par com algumas referências também às leis registrárias, já na próxima exposição desta nossa série Claves Notariais e Registrais, que, tendo o apoio da Norégia Paranaense e da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, tem nisto também a minha gratidão. Cumprimento a todos que participam desta gravação, da audiência desta gravação. Espero que em breve possamos retomar as aulas, as exposições ao vivo, pelo menos. Tanto que esteja melhor o sistema aqui informatizado da minha região aqui do interior de São Paulo. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir.